Beto Brant é conhecido como um diretor de baixo orçamento e com estilo narrativo, que lhe valeu o reconhecimento como um dos novos talentos da retomada do cinema brasileiro. O sucesso e os prêmios dos seus curtas o lançaram no mercado. Entre os longas que dirigiu se destacam Os Matadores, Ação entre Amigos e Os Invasores. Beto Brant é o nosso entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Beto Brant, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, é um prazer recebê-lo. Beto, você estudou cinema na FAAP. Dá para aprender cinema assim na escola? Acho que dá. Acho que o fundamental da escola é o encontro, né? O ano que eu fiz a faculdade, era muito baixa a procura para o curso. Tinham 7 alunos na minha classe. 7? 7. Pouca gente. Lá no prédio do museu, a gente subia aquele vitral lindo que tem ali na entrada da FAAP. E tinha aula como viola ainda, né? Tudo era mais precário do que é hoje em dia. Mas dessas 7 pessoas, 5 a gente se encontra até hoje muito. Porque a gente está envolvido desde a ESO, e isso foi a grande coisa que eu trouxe da minha experiência na faculdade. Você começa no cinema fazendo curtas, e numa época difícil, né? Porque é os anos 80, não é isso? O curta era a grande entrada para se fazer cinema no Brasil? Ó, eu comecei, antes ainda, começo, assim, a gente fazia Super 8 ainda. Super né? 8, glorioso Super 8. Então, e a gente tinha na ambição ali, no momento que a gente começou a fazer os primeiros longas, 16, 35, existia uma utopia ali que a gente viveu no final 89, né, para 90, que tinha aquela lei antes do Collor chegar e acabar com tudo, mas os curtas passavam no cinema. No e gerava uma receita para nós, produtores, fazíamos curtas. E isso a gente tinha uma visão assim, utópica, que a gente não quero nem fazer longo, quero fazer curta, porque a gente tem sala de cinema garantido. E essa baixa remuneração que era rateado, era 2% do bilhete, formava um fundo e era rateado entre vários curtas. Não eram os curtas mais vistos que ganhavam mais, todos recebiam igual. Então a gente tinha essa coisa, era utopia pura, a gente achava que um dia a gente não precisava mais, mas durou meses esse sonho. Esse período, né? Porque aí veio uma política, uma orientação completamente contra qualquer tipo de reserva de mercado, que as pessoas têm que se degladiar mesmo, tem que ser na faca, tem que ser no blockbuster, tem que ser... né? Por um momento pensei, chegar a hora de me declarar, Aurora. Dizer-lhe do meu amor imensurável, do meu desejo, da minha loucura por ela, por seu corpo. Mas ela podia estar blefando, simplesmente gozando, se divertindo com a ingenuidade de um adolescente. Você, olhando de hoje para trás, você acha que o curta dá para fazer uma escola no sentido de conhecimento, de técnica, aprendizado, de produção? Você acha uma boa entrada para o cinema? Lógico. Isso porque você ganhou prêmios com isso, tem curtas seus memoráveis. Não, é o seguinte, fundamentalmente é o seguinte, cinema é uma arte muito cara, né? E que requer um empenho, um esforço emocional, né? Porque às vezes você demora não só pelo valor do orçamento, mas você demora muito tempo para concretizar, né? Para criar possibilidade de você filmar. Então você tem que ter uma tolerância com aquilo, tem que ter um amor por aquilo, tem que ter uma conexão com aquilo que você está filmando, né? Um foco, né? Tem que despende muito, você tem que gostar muito daquilo lá, tem que perseverar, tem que acreditar, tem que ir cada vez mais fundo na ideia do filme, né? Durante esse momento de viabilização. E eu acho que o curta, quando você ainda está mais imaturo, né? O curta, esse esforço fica menor, entendeu? O dinheiro é bem menor, mas você aprende que que fazer um filme é um momento de encantamento na sua vida, que você tem que encantar quem está em volta de você e você tem que
buscar um entendimento sobre aquilo que você está fazendo, muito particular, muito intenso, né? Então esse é um ensaio legal para você entender que aquilo que filmar é uma grande barata, uma grande festa, uma celebração, um ritual, sei lá. Eu acho que é isso. Você fez vários curtas, agora tem um que é particularmente interessante, que eu acho que depois ele acaba derivando em outros trabalhos seus, que é sobre o Meneghetti, né? Dove Meneghetti. É. Como que você se interessa por esse personagem? Como que ele cai na sua mão? Então, Porque nos anos 90, ao redor disso, ninguém mais falava de Meneghetti. Não, é que nos anos 80, ou quem sabe um pouco mais antes, eu tinha tem um tio que a gente ia para o sítio e ele ficava ali debaixo da sombra da árvore, final de tarde, então me falando de Eric Hobsbawm, que tem o banditismo social, e o cara é sociólogo e tal, e ele vinha com essas ideias para mim, falava, contava história, um bom contador de história e tal. E aí aí ficou na minha cabeça essa coisa, tanto é que tem essa influência não só no Meneghetti, como eu acho que em vários outros, né? Essa coisa de... Ação policial... Não, mais que isso. A ideia de desobediência civil, de achar que a justiça... Que o mundo não é muito justo mesmo, né? Que a gente tem que... Fazer com as próprias mãos. Não fazer com as próprias mãos. A gente não tem que acreditar naquilo que a gente vê. Entendeu? É mais ou menos isso. Tá. Tem como duvidar de tudo. Tem como buscar caminho, tem como não acreditar na justiça que é feita, né? Mais ou menos isso. Eu acho que o Meneghetti era um anarquista, era um personagem ele tinha uma justificativa filosófica, né? Para fazer aquilo ali de forma romântica, de forma divertida, italiano, engraçado, né? Então foi isso. Aí quando eu li a biografia da Zélia Gattai, ela conta que... Ela comenta, ela tem um capítulozinho que ela comentava do Meneghetti, de como aquilo era na infância dela, o mito do Meneghetti na cidade que ela morava, ali nos Jardins, que ela morava ali, onde é hoje os Jardins, e ela contou aquilo ali para mim, eu comecei a buscar, e era o meu projeto de graduação na faculdade, só que ele era um projeto caro, porque tinha reconstrução de época. São Paulo não tem memória de arquitetura, né? É difícil você fazer um filme que retrate São Paulo mais antigo, é verdade. Antigo. Então, eu era muito imaturo, eu acho, para realizar um filme que tenha esse tipo de né? Aí eu desisti, da verdade, desse roteiro, peguei os quadrinhos do Luiz G, né? E fiz uma comédia, fiz uma coisa, eu vou contar o mito, porque eu pesquisei o Meneghetti exaustivamente, fui na Vila Leopoldina, li todos os autos, li todas as biografias que tinham publicadas, eu pesquisei mesmo, para fazer um filme com um grau mais realista, né? Porque essa era a minha maior influência ali na época, dentro do cinema. Mas eu falei assim, não, essa história real é muito chata, é muito amarga, né? E vou contar o mito, que é mais fascinante, né? Mamma mia, che cazzo hai fatto? Io sono un asteroide sgovernato. O Jó, por exemplo, Jó, né? Como que você caracterizaria essa época sua? O Jó... Em termos estéticos, né? O Jó era... Eu acho o seguinte, o Jó, que bom que ele aconteceu na minha vida. Porque era um momento muito difícil, que foi justamente os anos 90. Começo dos anos 90. Que tinha acabado o cinema. Aquela utopia ali tinha
naufragado de um jeito... e aí foi muito legal, porque ele aconteceu, de fato, né, o filme. Porque eu acho o filme belíssimo, ele de projeção em Cinemascope, a gente filmou com umas câmeras do Primo Carbonari. Nossa. Eram umas câmeras que estavam encaixotadas na Skylight, que é uma produtora lá do Rio, e elas estavam encaixotadas, é o espólio, o cinema estava acabando no Brasil, estava minguando. Então o Skylight, que é uma produtora grande no Rio de Janeiro, envolvida em muitas produções, coproduções, ela estava vendendo espólio, estava vendendo para poder se manter, estava vendendo equipamento. Aí eu cheguei lá, fui para o Rio de Janeiro correndo, bati na porta lá, Renato Padovani, fotógrafo, dono da câmera, e falei, Renato, preciso dessas câmeras, preciso dessas lentes, me empresta um final de semana. Fui para Camburi com o Ralph Estrela, o fotógrafo, e que a gente fez o filme juntos, co-dirigiu. Aí fomos lá, pegamos aquelas câmeras que estavam velhas, judiadas, e fomos para Camburi com o ator era um artesão da Praça da Feira da Liberdade. Sim. Luiz Kluck, hippie, artesão, pedras, faz anéis e tal. Incrível, sujeito incrível. Hippie mesmo. Muito gente boa. E fomos para lá, para Camburi, fizemos aquele filme pré-histórico, um filme bíblico, né? E choveu. E a gente abriu todo o diafragma das lentes, que eram lentes ruidosas, eram lentes velhas, lentes cheias de fungos, lentes precárias, né? E chove, e não tem luminosidade, a gente abre todo o diafragma e filma em Cinemascope, aquela imagem branca e preta, que o laboratório, inclusive, deu uma estragada maior. E todos esses defeitos, toda essa precariedade, transformou o filme num filme bíblico, porque ele realmente, a trilha do André Bujanra, só tem banda sonora, é um filme sem diálogo, com a banda sonora do André Bujanra, né? E eu adoro esse filme, mas ele aconteceu num momento que não existia cinema, não tinha perspectiva, a gente estava muito triste, não tinha perspectiva nenhuma de que a minha geração ia voltar a fazer cinema naquele momento. O que eu acho que é o mais bacana de quando a gente faz cinema, arte em geral, de que a obra é aberta à interpretação, você descreveu como você sentiu, como você sente, né? Eu queria falar da parceria com o Marçal, que é uma coisa que é marcante, digamos assim, na sua carreira. Você conhece o Marçal, que você liga para ele por conta de um livro dele, e daí já surge uma parceria imediata? Como que isso acontece? Olha, surge uma amizade imediata, é uma empatia muito forte, porque ele é de Amparo, da cidade que eu filmei o Meneghetti. O pai dele me viu na rua filmando, né? Ele foi criado no interior, né, em Amparo, em região rural. Eu passei a minha infância, eu morava em São Paulo, mas eu ia direto para o interior, para Jundiaí. Então eu tinha essa observação, a coisa de andar da zona rural era uma coisa que me encantava. Isso estava na literatura do Marçal, esse tipo de vivência. Não sei, a índole dele mesmo, sujeito, a postura de vida, o que ele pensa das coisas, o que ele reflete, o que ele concebe, né? A gente se tornou grande amigo, assim, de cara, né? Agora... Daí os Matadores surge como? O Matadores era um momento que ele achava que ele não era roteirista, como ele também fala que até hoje, a literatura que é o grande... que é a grande delícia para ele, né? Que é a grande forma de expressão. E ele não se achava apto a fazer roteiro, nós chamamos Bonassi para fazer um primeiro tratamento.
E aí já veio o segundo. No segundo ele já começou, depois do Matador ele começou a gostar da brincadeira. Aí no Ação Entre Amigos ele chegou com um argumento, né? Ele não era nem um livro dele, era um argumento. Nesse ele opa, vamos fazer o roteiro. E aí depois vem Invasor. Invasor ele estava escrevendo o livro e ele me chamou para ler o que ele tinha escrito 20% do livro. Vamos filmar. Dá um filme. Vamos filmar. Aí nós fizemos um roteiro antes dele acabar o livro. Uau! Né? Ele largou o livro. Quando ele terminou de escrever o roteiro, com o Renato Ciasca também em parceria, né, no roteiro, nós escrevemos o roteiro e ele se desinteressou em voltar a escrever o livro. Retomar o livro. Então, quando a gente estava filmando, já em 2001, que ele voltou. Enquanto a gente filmava, ele terminava o livro. Né? Então foi um processo, ele deu uma atropelada na literatura dele, né? Mas a gente também já estava muito entusiasmado, fazendo cinema junto, estava uma delícia, estava um grande barato. Eu acho que a partir dali a coisa se solidifica, porque o Marçal até brincava, falou, não, a gente vai fazer um filme, já você vai fazer com outro e tal, ele, né? Do jeitão modesto que ele tem. O Beto tem essa coisa de ser um cineasta muito literário. Eventualmente você contar um plot pro Beto não tem o mesmo efeito quando ele lê um material. Ele viaja na literatura, é esse o sentido. Então quando ele leu aquele material do Invasor, ele disse, vamos fazer um filme disso. Então eu parei o livro e aí nós escrevemos um roteiro. E o roteiro aí resolveu todas as pendências que eu tinha no livro. E no caso do Invasor, então chegou um momento que eu abandonei o livro, porque daí passou a ser coletivo o processo. E até por insistência do próprio Beto, eu voltei ao livro 5 anos depois. E publiquei o livro em 2002, junto com o filme, quando o filme saiu. Tá vendo? É a mesma, bate, né? Bateu, impressionante como bate. Agora, Beto, Os Matadores, o que te atrai nessa história que você resolve filmar? Quais são os elementos ali que depois vão permanecer em vários outros filmes? Mas qual que é a revelação ali? De qual filme? Dos Matadores. Dos Matadores? Olha, eu comecei falando da minha amizade do Marçal, começa por essa vivência que a gente tem de formação em região rural, né? Que reflete na literatura e eu acabo me identificando com isso, né? Então, acho que os Matadores, que é o que eu escolhi dentro do universo de contos que ele me dispôs, né? Para mim uma reflexão sobre essa questão rural, né? A questão de que a gente sempre tem uma visão muito idílica, né? De que a natureza é um lugar aprazível, as pessoas têm outro tempo. É o bem, né? As pessoas são leves, as pessoas são... e na verdade não, a gente tem um interior onde há muito conflito, na verdade existe terror, né? Alfonso. ¿Llamas a Alfonso, hermano? Sí. ¿Qué? ¿Qué? A abordagem sua da violência. Ela é uma violência, vamos dizer, será que eu posso dizer uma violência sutil? Qual que é a opção que você tem ali daquela... Porque é uma coisa muito tensa, né? O filme, a história do personagem, Múcio, né? Parece? Mas a sua abordagem da violência é uma violência, vamos dizer, sutil, no sentido de ela não ser tão explícita, ela é mais surda. Será que eu acho que o que eu acho que é o mais bacana de quando a gente faz cinema, arte em geral, de que a obra é aberta à interpretação, você descreveu como você sentiu, como você sente, né? Isso é... Mas era a sua intenção? Não, assim, talvez cada um sente de um jeito disso aí. Mas o que eu acho que a gente tem lá com o Marçal, isso é uma coisa comum de todos os filmes, os 3 primeiros filmes, na verdade todos, né? É de a gente nunca... a gente sempre, os personagens têm contradições, a gente nunca fica muito evidente
se a conduta de um personagem, ela é, né, moralmente, como é que se situa isso? A gente gosta de, eu acho que isso torna eles críveis, né, porque eles têm contradições, eles não são tão justos, também não são tão culpados, também não são tão, né, facínoras assim, né? Então eu acho que isso é uma coisa comum. Eu tô muito velho para ficar fugindo por aí. Nós outros somos amigos. Foi por isso que ele me mandou. Pra testar se eu sou de confiança. Dale. Meu amigo. O Ação Entre Amigos, eu acho que é um filme extremamente corajoso, ousado dentro do cinema brasileiro. Você vai fazer um parentesco lá com o Pra Frente Brasil, numa outra época. E é um argumento do Marçal. Né? O que te deu vontade de filmar na hora que você ouviu esse argumento? O que foi isso? Havia sem dúvida uma simpatia por uma geração que se dedicou a isso, a um bem comum, né? Que é uma coisa historicamente situada. Foi um momento importante, acho que para o mundo inteiro, essa abertura, esse enfrentamento com o poder, essa dúvida sobre o status quo, né? Esse modelo civilizatório, havia esse desagravo, né? Miguel, o Correia era pica grossa. Ele fez quase todo o serviço sujo em São Paulo. Você acha que os milico iam deixar esse cara vivo? Tá morto e enterrado, porra. Você tá vendo fantasma, Miguel? Você viu ele morto? Nenhum de nós viu, porra. Deu em tudo que é jornal. O Correia morreu naquele avião, Miguel. Eloy, você sabe que dá pra plantar notícia no jornal, ainda mais naquela época. Isso é besteira, você tá xarope, o cara morreu. A gente até comemorou. Agora, o filme, depois de pronto, ele trouxe... Que tipo de repercussão você colheu? Por exemplo, porque essa história dos guerrilheiros que vão atrás do algoz, né, do torturador, e o matam, né, isso é uma coisa que nunca tinha sido filmada, né, no Brasil, principalmente nessa época, não tinha essa densidade. O que retorna para você? As pessoas... Porque é um tema candente até hoje no Brasil, né? Haja vista as polêmicas que acontecem. A polêmica agora está... O tema da anistia, até hoje. O que volta para você? As pessoas acharam que a vingança era correta, ou era covarde, ou era uma coisa que deveria ser esquecida? Qual que foi que chegou para você? Mais uma vez, o que é legal é que a gente estabelece essa polêmica, né? Os filmes, eles terminam não dando solução à trama, né? Eles provocam essa intranquilidade, assim, no julgamento ético de quem assiste o filme, né? E isso foi, assim, quem tem um conhecimento desse período, quem teve essa empatia com o período de resistência ao governo militar de forma muito intelectual, né? A pessoa que se relaciona com esse assunto de forma muito intelectual, achou talvez o argumento simplista. Agora, quem viveu de fato, esse foi, estou dizendo, o meu... que veio de volta, claro, né? Sem dúvida. Aquelas pessoas que estavam realmente envolvidas de coração, de corpo, na história, ficaram muito emocionadas com o filme. Que fixação! O Correia, esse cara saiu da nossa vida há mais de 25 anos. 25 anos que essa merda tá aqui. Agora vocês entenderam? Dessa vez, a nossa pescaria vai ser diferente. Aquela história da rinha de galo é uma coisa da sua ligação com o interior, essa coisa é da minha coisa anarquista, já que a rinha de galo é uma coisa proibida? Olha, eu quando fui visitar a locação, a gente tem muito, assim, o roteiro é uma peça literária ali que a gente faz, o Renato, eu e o Marçal fazemos assim para poder dividir com a equipe
que tipo de história nós vamos contar. Mas enquanto a gente está buscando o filme, a gente não está buscando a locação ideal para aquele texto. A gente vai contar esse filme. Na hora que a gente descobrir a locação, a gente vai reinventando o roteiro para se adequar naquele lugar. E quando eu fui lá para a região, eu vi uma parede, aquela parede de galos, que era uma parede cheia de jaulas de galo, né? E aquilo, eu fiquei doido com aquilo ali, né? Porque aquilo era justamente um simulacro do DOPS, né? Daquilo ali tudo. Não, a gente justamente quis fazer uma negação disso. A gente fez uma antítese de um Big Brother. Beto, a sua relação com os atores, o diretor com os atores, passou por aqui o Marco Rica e deu um depoimento sobre o seu trabalho em relação à direção, dizendo que você instaura uma espécie de um grande clima criativo. Eu também estava lendo para a gente fazer essa entrevista o Chico Dias, que disse algo bastante semelhante, que ele jamais tinha se sentido tão à vontade para filmar, ou seja, a câmera acompanhava o ator, não era o inverso, o cara marcado e tinha que trabalhar dentro daquilo. Então, como que é o seu trabalho com os atores? Como que se dá esse processo de criação? Então, primeiramente eu escalo o ator não por teste, eu faço uma entrevista, né? Tá. Porque eu acho que o ator ele tem que trazer alguma informação a respeito do personagem que eu mesmo não sei, né? Ele vai contribuir, o cara lê o roteiro, ou lê o livro do Marçal e tal, ele tem a colaborar, né? Eu não quero saber se o cara é um sujeito aplicado, disciplinado, não é isso que eu estou querendo. Eu quero saber se a ideia que ele tem, com o repertório de vida dele, ele tem uma visão sobre o personagem que ele vai trocar comigo, que ele vai acrescentar a minha visão, né? Então, feito isso, o personagem já é um híbrido entre o que existe ali e o que o cara propõe, né? Então a gente vai recolocando esse personagem, o texto vai se adequando ao jeito de expressão desse ator, né? Eu venho aqui desde moleque. Meu pai tinha uma puta casa aí. Passava as férias inteiras aí. E o que aconteceu com a casa? Eu tinha uns 19 anos, tinha acabado de entrar na faculdade. Vivia bem pra cacete. Vivia nessa praia aí, largado. Que do lado tem Camburi, pegava onda. Meu pai quebrou, faliu. Teve que vender tudo. Por exemplo, já aconteceu de algum ator trazer um depoimento sobre o personagem que te deixou completamente, assim, vamos dizer, assustado? Ou assim, não, isso eu não quero para o personagem? É diametralmente oposto ao que eu imaginava? Não, acho que é colaborativo, assim, se a gente conversa, a gente já está sintonizado, já existe uma cumplicidade, já queremos um ao outro, né? Perfeito. Então, assim, às vezes o cara propõe, não, mas puta, você acha que não é por aí, vamos por aqui. Tá. E ele fala a mesma coisa pra mim. Pô, o Marco Rica, eu fiz 2 filmes com ele e os personagens dele são muito, muito bons, muito difíceis, muito elaborados, né? E é um jogo ótimo, não tem essa vaidade e não tem essa traição, essa coisa desleal de que não vai fazer do jeito que eu imagino. E aí, Ivan, como é que foi? Será que o cara matou a Silvana também, Giba? Olha, Ivan, vai ver, ela tava junto e acabou sobrando pra ela também. Mas não foi isso combinado? Pra que matar a Silvana? Boa tarde. Eu gostaria de subir um prato. Traz a mesma coisa que ele, por favor. Obrigado. Você no set, isso que o Chico disse, procura deixar o ator solto e a câmera que vai atrás? Como que funciona? Depende do filme, né? Depende do filme. No Matadores tinha muito isso, né? Tinha muito isso do tempo do ator, a espera, a apreensão, né? O sujeito que é um pistoleiro de aluguel, quer dizer, o que interessa não é o disparo, é aquilo que antecede, é os minutos
É a agonia, né? É a agonia, a pressão, que ele sabe que vai fazer uma cagada, mas tem que fazer ou não, ou a insegurança, ou o temor, ou temer de se dar mal. Todo esse universo de emoções que acontece antes do disparo, que era o que interessava ao filme. Então isso era, tanto ele quanto o Murilo, cada um fazia do seu jeito. E eu percebi durante o filme que esse era o barato do filme, né? Acho melhor você se cuidar, rapaz. Você sabe muito bem o que acontece pro pistoleiro que falha, né? Vedrão! Vai tomar no cu, rapaz! Não é que eu já fui pro set sabendo que isso ia ser o grande ponto de interpretação. Então é isso. Então nesse filme é isso. No Crime Delicado, o filme, como dialoga com artes plásticas, com teatro, a câmera não se mexe. Então não é que a câmera vai seguir o ator, não. Ator, aqui, é teatro. Um enquadramento, é teatro, é pintura, né? Então acho que de acordo, agora eu fiz um filme com 6 câmeras de vigilância, com 8 câmeras de vigilância, operando com joystick, 8 botões, eu num outro apartamento e os 2 atores durante 3 semanas convivendo, como se fosse um casal. Imagina morar com alguém que você conheceu hoje. Eu não tenho muitos truques, esse é um deles. Quer dizer, cada filme tem um tipo de padrão de câmera, uma linguagem, um ritmo. Isso. Se cria uma maneira de captar essa imagem. Né? Pois você tem 2 atores soltos, vivendo durante 3 semanas, sem se encontrar com a equipe. Com 8 camerinhas que ficam andando. Eles não sabem quanto tempo, se enquadra fechado, aberto, se está realmente gravando, se não está. E isso implica numa outra tipo de interpretação, né? Eu quero que você se veja como um homem desejado por mim, que foi muito, não como um homem objeto para uma arte minha. Palavra, as pessoas acreditam no que a gente fala. Meses. Agora, esse filme que você está se referindo, que é o Amor Segundo B. Sternberg, não é isso? Tem uma brincadeira em torno dessa coisa do reality show, ou seja, milhares de câmeras olhando o seu cotidiano de todos os ângulos, ou seja, não tem um lado bom, um lado ruim do ator, do rosto do ator, ou seja, a privacidade é zero, intimidade devassada, é isso? Não. Não? Não, a gente justamente quis fazer uma negação disso. A gente fez uma antítese de um Big Brother, né? Os caras, eles estão, não é um grupo como é que se fala? Degladiando, cheio de vaidade, cheio de manipulações, de deslealdades, né? Atrás de prêmio, fama, grana, né? A gente, vamos pegar um artista, 2 artistas, pessoas com espírito livre, né, sem preconceito, botar um videoartista, um ator, dentro de um apartamento e aclimação, num lugar de transformar o ambiente num lugar de celebração, de encontro, de procura, de se tocar, de se conectar, né? Eles não estavam confinados. Eles saíam, ele ia para o teatro todo dia, tinha 2 peças em cartaz, trabalhando pra caramba, muito, né? E ela, eventualmente, todas as imagens que tem no filme de exterior, foi ela que ia buscar. Porque o objetivo da nossa brincadeira era que ela realizasse um filme no final da convivência. Ela estava com uma câmera também. Com a câmera, fazendo um filme usando ele como modelo, ator. Essa era a proposta. O final, de vez de eles ganharem uma fortuna em dinheiro, fama, convites e tal... Pousar nua para alguma revista? Ela e ele que nos ofereceram um filme sobre aquela experiência. A arte não é maior que a vida. A arte ela pode transcender a existência, mas maior que a vida ela não é. O nosso filme, ele vem a ser um making-off do filme dela, né? Perfeito. Então a gente quis colocar isso numa TV, que é o Sesc TV, que é na TV Cultura, que para mim, e foi por isso que eu fui fazer televisão, porque eu nunca tinha feito televisão, porque são TVs com compromisso de
de cidadania mesmo. Elas estão para a cidade, né? Estão para a sociedade. E me deram total liberdade, e eu ofereci isso às 10, na cultura passou 10 horas da noite, né, nos domingos, que era um momento que as pessoas vão começar uma semana de trampo, todo mundo vai voltar para esse mundo objetivo, né, de luta, de batalha, e não, ali na véspera, nesse domingo à noite, vamos estar no outro plano, na subjetivismo né, na subjetividade de cada um, em casa, namorando, se encontrando, se abrindo para o outro, né? E eu adorei oferecer isso na televisão, esse tempo de viver, né? Esse tempo de absorver a vida, a relação afetiva e tal. E qual foi a reação? Bicho grilo pra caramba, né? Mas é isso aí, né? É exatamente isso que eu quis fazer. A crítica de jornal assim foi muito moralista assim, de um jeito tosco mesmo, gente que está habituado a coisa tão ordinária mesmo, que é o mundão da televisão comercial, da audiência disputada, né, da censura que o departamento comercial exerce sobre a programação. Porque a programação só é boa se a Ford, a Danone, sei lá, se as empresas de bens de consumo quiserem botar dinheiro. Se a programação começa a falar coisas que não são tão interessantes para a maioria, né, não são tão comportadas para a maioria, você perde patrocínio. Portanto, né, esse programa, o que eles me pediram, o Sesc e a Cultura, eles me deram liberdade absoluta. É um programa de experimentação de dramaturgia, né? Desenvolva, você como artista, faça a sua proposta, né? Dentro do que a gente tem para oferecer, né? Faça como quiser. E me deram a televisão para estar 400 mil espectadores na mesma hora, sintonizada, inerte contigo, você levando a emoção, carregando, e a gente vai lá e coloca num nível de absorção muito lento, muito subjetivo. Porque talvez a gente queira algo a mais, porque senão já tinha cada um ido seguir sua vida, né? Não sei, às vezes a gente fica amarrado com as pessoas, sabia? Você sabe, né? Às vezes você fica anos amarrado com alguém que você não tem mais nenhum interesse, é evidente que o outro também não tem interesse. E é o que você falou, é uma gíria de violência. Você falou sobre, vamos dizer, o arcabouço do filme. E o miolo dele, a coisa, é uma relação amorosa? Você quer tratar uma relação amorosa dentro dessa coisa conturbada da falta de privacidade que a gente vive? Seria isso? Olha, cada um vai olhar de um jeito, né? Cada um vai olhar de um jeito. Se vai olhar, você vai pensar de um jeito também, diferente. Eu acho que foi um jogo proposto, né? Para mim, eu fiz televisão, eu editei na hora, fiz game, dirigi com torpedo, quer dizer, eu fiz uma coisa midiática, que está se transformando e está chegando no cinema. Foi do Sesc Pompeia numa coisa chamada live cinema. A gente projetou o filme e os atores ficaram no palco. Ela jogando imagens, ele falando textos, cantando, e eu na boca de cena jogando imagens do Crime Delicado, dialogando com o filme. O filme estava acontecendo uma performance em que a gente intervia no filme, pronto. Né? Dessas intervenções, eventos foram incorporados ao filme que foi lançado agora no cinema. Certo. Entendeu? Então é uma coisa midiática, cheia de camadas, de sobrepostas e tal. Então, do ponto de vista de realização, ele tem essa coisa que para mim foi fascinante, provocante fazer e tal. Agora, como vai chegar em cada um, é um mistério delicioso que a gente espalha.
você fazer um filme, você precisa se conectar com o assunto. Lá, plugado. Então imagina você passar 10 anos plugado nessa vibração. Beto, como que surge o Paulo Miklos no Invasor? O que te leva a descobrir que ele poderia ser um grande ator? Então, no começo dos anos 90, naquela época do Jó, eu fiz alguns clipes junto com o Ralph, nós fizemos uns clipes do Titãs. Sim. Fizemos 3 clipes. E aí tive a oportunidade de ter esse convívio com o Paulo. E eu ia dos shows dele, eu via eu mesmo quando ele estava cantando pro clipe, ele tem uma atitude muito agressiva, né? Muito de indignação e tal, né? E você vai ver ele fora, ele é um encanto. É outra história. Ele é um cara músico, um cara bem-humorado. Então ele tinha essa dualidade de pessoa, né? Que ele tá dentro dele, isso aí. E para mim, desde o princípio, o Invasor é muito inspirado num sujeito que eu conheci, o Germano, já falecido, grande amigo, que ele tinha isso. Ele era um cara muito, assim, amedrontador quando ele queria, muito... E, ao mesmo tempo, um carismático, falador, como todo mundo parava para ficar ouvindo as histórias dele e tal. Então isso eu sabia que eu queria pro Invasor. O Germano não dava para fazer ele, né? Porque não ia ter condição, porque o cara era muito... Mesmo porque ele também adoeceu e desafiava demais a morte. Ele acabou não sobrevivendo até o momento que eu estava filmando. Mas ele foi muito inspirador, né? Foi muito inspirador. E o Paulo, naquele momento, eu vislumbrei, poxa, é isso aí, meu. Eu quero esse cara. E fisicamente tinha alguma coisa ali que eu conectei. Por que você matou a mulher, hein? Mano, eu tive opção, mano. A mina olhou com aqueles olhos esbugalhados pra mim, mano. Eu enquadrei os dois, cheguei, que quando eu cheguei lá, mano, ele olhou na minha cara com aquele olho descabelado, minha ainda gritou 2 vezes, deu uma goela, fez pra todo mundo ouvir, porra. Aí eu cheguei, chamei no Taurus, cara. Artigo morto. A violência urbana por excelência, que é sim o tema do Invasor. Mas eu achava que o Invasor tinha uma outra pretensão. Eu queria sim refletir sobre a questão da violência na cidade grande e tal, mas era diferente a medida daquilo. Não tinha violência no livro, como não tem a violência no roteiro e como não tem a violência no filme. É uma coisa curiosa, você não tem um soco no filme, não tem um tiro. E é uma das peças mais violentas que a gente criou, certamente. Porque tem essa coisa era uma coisa ideológica quase, não mostrar a violência, não interessava ficar mostrando graficamente a violência. A violência, acho que as pessoas já tinham visto muitas cenas violentas, todo mundo já viu. Quem mora na cidade como São Paulo está exposto a uma dose de violência muito grande, então você não precisa ficar mostrando, basta você indicar que aquilo acontece e a pessoa, o horror é próprio de cada um. Beto, isso é interessante. Um filme como Invasor é completamente sobre violência, mas a violência não é explícita, ela é referenciada. Isso foi uma proposta sua com o Marçal desde o início, ou isso surge durante as filmagens? Em que momento que é essa abordagem? Isso era um propósito muito claro do Marçal quando ele imaginou o livro. Ele partia disso, essa era uma regra. Mesmo na escolha, quando a gente estava fazendo o roteiro, isso era um limitador. Só que não vamos corromper isso que é um princípio, né? Porque a gente mostra que a violência, ela está no ar. Ela já existe, né? É só você refletir no lugar que você vive, quem é quem, como está, ter a percepção que a crueldade, ela existe, está no ar. E que você cria a sua antena para perceber. Isso é muito ético, né? Na verdade, é uma discussão ética profunda, assim, sobre os papéis e que cada pessoa cumpre. Pô, quando eu te vi chegando, achei que você já estava me trazendo notícia boa. Nós vamos acabar na cadeia, Giba. Nada.
Mas é disso que você tem medo? Ô, Ivan, larga a mão de ser cagão. Vai dar tudo certo, você vai ver. Beto, você faz, depois do Invasor, Crime Delicado. E ele, vamos dizer que, se a gente pegar os 3 primeiros longas seus, tinha um gênero, uma coisa, ação policial. E o Crime Delicado é uma reflexão sobre a criação, sobre a angústia, até sobre a solidão. Que projeto que é esse? O que te atraiu nesse... Né? É um livro baseado num livro do Sérgio Santana, inclusive. Que foi uma dentro do movimento da música, foi um momento de descanso? O que foi uma reflexão sua? Não, o que aconteceu agora, vou refletir nisso aí, que eu preciso parar para pensar aqui, para dizer como é que eu vou dizer isso para você. Olha, a gente fez 3 filmes sobre violência, né? Imagina então você vivendo com isso que eu falei para você fazer um filme, você precisa se conectar com o assunto. Lá, plugado. Então imagina você passar 10 anos plugado nessa vibração, né? Então há ao mesmo tempo um desencanto. Há um desencanto dessa descoberta, né? De que essas relações estão doentes, patológicas dentro da sociedade. Então você precisa, pra você não começar a apagar a tua luz, você precisa se reinventar. Você tá querendo destruir minha vida, seu filho da puta? Frustrado! Desculpe. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai, Antônio! Para comigo! Agora, tem momentos que no filme, no Crime Delicado, que você opta por deixar o filme em branco e preto. Por que isso? Qual que era? Era um jogo? Qual que era a intenção sua? Não, a gente colocou, a nossa ideia, Walter Carvalho que fez a foto, né? E a nossa ideia ali era, todo lugar que é a instituição é branco e preto, né? O lugar em que as pessoas estão nos ambientes, na noite, nos ambientes em que as pessoas são autênticas, elas são como elas de fato pensam, como elas de fato são, né? Elas podem se expressar livremente, a cena é colorida. Quando existe uma instituição que você tem que estar para os olhos dos outros, né? Como é o fórum, é a Bienal, né? É o jornal, dentro da redação do jornal. Quer dizer, esses lugares que a gente está dentro de uma é branco e preto. Isso foi um caminho que a gente achou. O senhor forçou ou não a relação sexual? Essa é a oportunidade que o senhor tem para se defender? No depoimento policial, Inês disse que o senhor a forçou, que ela o expulsou de casa e que o senhor a ofendeu. Ela disse que a relação sexual não foi consentida. Esse é o ponto, o consentimento. O que aconteceu? Beto, o filme seguinte seu, que é O Cão Sem Dono, a impressão que eu tenho é que é um aprofundamento do solo, ou seja, você estava em grandes orquestras, daí você para para fazer O Crime Delicado, que é o início de um solo, e no Cão Sem Dono daí é só um violino mesmo. Ali é uma tentativa sua você mostra um personagem que é recém-formado, mais ou menos sem perspectiva, ele é totalmente sem perspectiva, dando uma certa volta em torno de si próprio. A sua tentativa ali a sua intenção, na verdade, era um flagrante dessa geração, ou seja, uma geração que é acusada de não ter ideais, não ter sonhos, coisa como essa? Não, é assim, o texto do Daniel Galera, que pode ser que é geracional, é o primeiro romance dele, ele é um cara importante na geração dele, né, como escritor, um cara que ele começou a fazer literatura pela internet, né, começou a distribuir autores jovens, desconhecidos, né, então acho o papel acho um cara na geração dele muito importante, o Daniel. Por isso, né, por isso li.
E o que eu encontrei ali para expressar, o que eu gostei, é que eu não acho que esse estudante de letras, que é o protagonista, ele não eu acho que ele não acredita no mundo, do modelo de civilização. Não é que ele não tem iniciativa. Ele está entristecido, ele não acredita, ele não quer jogar. Ele tem através da literatura e através dessa reflexão, ele viu que ele não quer jogar, ele não se sente motivado a brigar numa sociedade que ele acha que é decadente, que é cruel, que é miserável. Não, ele tem essa concepção, entendeu? Então eu não acho que ele é um jovem que, se ele está desajustado, assim, mas não é porque ele não tem preparo, ele está despreparado, ele realmente não concorda. E essa questão para mim era muito importante, né? Ô meu, nós vamos desvirginar madrugada. Vamos chegar lá, vamos dizer aí, madrugada, chegamos pra te desvirginar. Diz aí. Diz aí, rapaz. Ô madrugada. Ô madrugada. Chegamos pra te desvirginar. Nós chegamos pra te desvirginar. Beto, você ganhou uma montanha de prêmios entre festivais brasileiros, festivais fora do Brasil. Não só você, como a parte da equipe sua, atores, roteiros, etc. E você sempre continuou sendo, parece que o Beto do começo, ou seja, trabalhando com esses baixos orçamentos. Você nunca pensou tentar fazer, como os cineastas fizeram da sua geração, uma carreira internacional, fazer grandes produções? Não, assim, internacional não, porque eu gosto muito de estar... Uma ideia que tem nesse filme Amor Segundo Bechamberg, uma hora que o Gustavo fala para ela assim, pô, você não aprende na faculdade que você tem que estar conectado com aquilo que você está filmando, né? Então eu tenho essa ideia, eu preciso ter intimidade com aquilo que eu me pretendo a filmar, né? Então, assim, se um dia eu for morar fora do Brasil, por curiosidade pessoal, por uma decisão filosófica, de saber que o mundo é grande mesmo, que eu tenho que passear, né? Não tem que ser um cara nacionalista, porque eu nasci aqui, eu sou da terra, eu sou da... Né? Se um dia, por uma questão que é, primeiramente, filosófica, vamos passear no mundo e tal, aí sim, aí se eu tô lá e me antenar no lugar e tiver alguma motivação para fazer um filme lá, aí sim. Agora, ser contratado por um roteiro, com uma coisa que não sei, que eu nunca vi, que tal, eu vou lá para descobrir o filme, que aí para mim é muito complicado isso. Ai, vontade de te matar. Vamos. Beleza, começar. Coisa mais forte. Legal. Gostei. Gostei. Ai, Mados. Gostei de matar você. Gostei de matar. Ai, já sabia que tinha um queçado. Ai, que medo de você. Beto Brant, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, foi um grande prazer. Opa! Obrigado pela entrevista. Epa! Valeu, cara. Até o nosso próximo Sala de Cinema, contas, histórias, enredos do cinema brasileiro. Até lá.